Boa noite a todos. Boa noite. Aqueles que eu ainda não cumprimentei pessoalmente, é um prazer, um privilégio muito grande recebê-los. Como disse uma amiga nossa, uma irmã nossa, né, em Cristo Jesus, recebê-los aqui na nossa humilde residência. Mas é um prazer mesmo, e essa residência, ela é o ponto, eu falo que aqui é o ponto de luz, é o ponto de vida em Cândido Mota. Eu só peço aos irmãos que esforcem-se em não olhar à sua esquerda, por conta da concorrência com o trânsito, tá? Mas vamos focar nessa nossa celebração. Afinal, são 2 anos aqui em Cândido Mota. Deixamos a nossa cidade em agosto de 2016. Antes, já uns 6 meses, 7 meses antes, já orando por esta cidade, quando foi nós havíamos conversado, iniciado as conversas para a plantação da igreja neste lugar. Quando o pastor Edson conversou comigo, conversou com a gente, eu, minha esposa, a minha família como um todo, né? E nós começamos então a orar, viemos aqui visitar, conhecer Cândido Mota, e 7 meses depois estávamos vindo de mudança para cá. E eu falo a verdade para vocês, não me arrependo em nada. E se falar, quer voltar para sua cidade? Não. Fica aqui. Cândido Mota agora é a minha cidade. Eu tenho orado por esse povo, orado pelos moradores, pelos cidadãos cândido-motenses, né, e pela plantação dessa igreja, da Igreja Batista aqui nesta cidade. E com a graça de Deus, essa celebração de 2 anos é só a primeira de muitas outras que virão. 3, 4, 5, 10, 50. Provavelmente eu não vou estar aqui, alguns dos mais novos estarão. Depois dos 50 anos, muito provavelmente não estarei mais aqui. Mas eu sei que vocês sentirão a minha falta, né? Apesar de uma pessoa como eu, assim. Mas vocês vão superar, tenho certeza disso. Ok? Brincadeiras à parte, é um privilégio tê-los conosco. E para darmos início, eu convido o pastor Edson, pastor da primeira igreja batista de Garça, nossa igreja mãe, igreja parceira nesse trabalho, junto com a PIB de Pompeia, CIB de Assis e a agência missionária americana Footprints, que tem viabilizado esses 2 anos aqui. Com a graça de Deus, continuaremos aí por mais tempo, até que o Senhor prepare este neném, que nasceu há 2 anos atrás, comece então a gatinhar e caminhar com suas próprias pernas. Amém? Pastor Edson. Boa noite, irmãos. Eu só queria, antes de a gente orar para dar início à celebração, com adoração e louvor, aquele moço lá atrás, o pastor Gilson Mar, ele é um dos nossos parceiros mais fortes, que eu digo porque ele está perto para socorrer. Ele tem investido algum tempo também na igreja, e a igreja primeira de Garça que está aqui, o pastor Gilson Mar é um homem que tem nos abençoado muito, nos ajudado muito aqui. Por isso nós temos orado e agradecido pela sua vida, tá bom? Continue nos ajudando nesse processo. 2016, na Convenção Batista do Estado de São Paulo, uma noite missionária, que é a noite que eu mais gosto, a Harumi, que é a responsável por missões, naquela noite nos apresentou todos os coordenadores daquela época. Eu era coordenador dessa região aqui, e ela disse: nós temos hoje em São Paulo 172 cidades que não têm trabalho batista. Eu levantei a mão. O que foi, pastor? Estamos entrando esse mês que vem em Cândido Mota, para não sair de lá nunca mais. Amém? Isso deixa o nosso desejo de crescermos juntos. Eu sei que é um trabalho muito difícil. Plantar igreja não é para qualquer um. Plantar igreja e começar do zero é muito difícil. Mas a igreja do Senhor Jesus na Terra começou com 12. E hoje nós somos quantos do mundo inteiro. Por isso,
Nós queremos exaltar a Deus nessa noite por conta disso. Não é uma obra nossa, é Ele mesmo quem tem feito isso. Temos dado o privilégio de participarmos disso. Seja a primeira igreja batista de Garça, seja a primeira de Pompeia, a Futipins como missão, CIB em Assis, enfim, todo esse povo todo, essas igrejas. A gente entende, a gente crê muito não só em multiplicação de indivíduos, discípulos, multiplicação de pequenos grupos, mas multiplicação de igrejas. Nós queremos de fato trabalhar muito para que essa região, que tem sido visto às vezes como um vazio batista, termine essa marca, né, não muito boa. Eu sei que muitas dessas cidades têm irmãos nossos lá de outras denominações, fazendo até um bom trabalho. Mas é bom estarmos juntos também lá, ajudando e contribuindo para a obra missionária. Vamos orar. Querido e eterno Deus, Senhor da nossa vida, nós te rendemos graças nessa noite, porque um dia na eternidade o Senhor nos escolheu, Deus, para pertencermos ao Senhor enquanto igreja de Jesus nessa terra. E nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio dessa noite, ó Deus. O privilégio que o Senhor nos dá de ver pessoas sendo agregadas nessa cidade ao teu reino, ao teu corpo, a igreja de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do Rodinei, pela sua família, que prontamente atendeu o nosso desafio, melhor, o teu desafio, ó Deus, para vir para este lugar, como ele disse mesmo, deixando a sua cidade ali, e vindo para ser cidadão de uma outra cidade. Obrigado por ele, Pai. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor amplie a visão desses nossos irmãos, que de fato, Deus, eles amem muito mais essa cidade, e que o sonho deles, ó Pai, o sonho da nossa igreja, seja ver uma igreja forte, estruturada, uma igreja, Deus, relevante para este povo nessa cidade, para o louvor da Tua glória. Este é o nosso segundo aniversário, Pai, e nós queremos nessa noite, reunidos aqui com membros da Igreja Batista de Garça, Pompeia, Assis e outras, render graças ao Teu nome, Pai, e dizer que tudo isso é possível tão somente por causa do Teu amor, por causa dos Teus cuidados, por causa da Tua direção, Senhor. Então nós queremos que toda a honra, glória e louvor sejam dados nessa noite ao Senhor e para todo sempre, Pai. Pois o Senhor merece que o Teu povo se reúna, Pai, para exaltá-lo, para engrandecê-lo e para dizer a Deus que nós dependemos integralmente do Senhor. Lá no começo da história, Pai, a Tua palavra nos dá conta que enquanto o Teu povo caía na graça do povo, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E nós queremos continuar experimentando isso, Pai. Faz com que esses irmãos que hoje congregam aqui nessa nossa igreja, nessa cidade, eles possam cair na graça do povo, na autoridade de Jesus, movidos e dominados pelo Teu Santo Espírito, por uma visão ampla, Deus, de plantado nessa cidade uma nova igreja. Que eles sejam motivados, ó Pai, e de fato possam experimentar o privilégio. E nós queremos que não vai demorar muito para termos uma igreja sólida nesse lugar. E nós queremos, Deus, continuar contribuindo. E depois de Cândido Mota, quem sabe Ixaporã e outras cidades que são nossa região, para de fato nós contribuirmos e participarmos com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com os nossos recursos, com as nossas habilidades, com os dons que o Senhor dispensou na igreja, para alcançar pessoas e para vê-las salvas em um nome doce, forte e poderoso de Jesus, a quem nós oramos hoje e sempre. Amém. Muito bem, nós vamos cantar uma música enquanto os irmãos vão se preparando, a mídia. Eu queria apresentar a minha família. Cadê? Eles estão perdidos. Minha esposa está ali. Se você não conhece, aquela encostada no carro branco, não a de cá, de lá, a do meio, tá? Do meio. A Michele está no carro cinza, porque vê que eu sou dono da frota, mas não é não, tá? É escorado mesmo. Michele e Neide, qualquer coisa precisou, os moradores aqui, ó, ali no fundo, tá o pessoal de Cândido Mota. Cadê o Cândido Mota aí? Olha lá, ó, o Elias, Silvana, Gleison, Amanda, a Regina,
Fiquem em pé, fiquem em pé. Isso, levante. E aí, a Rosa, aqui o Mar, a Márcia, cadê? Tem mais Cândido Mota, Isaura. Levanta, Isaura. Aí tem os meninos de Uberlândia, né? Cândido Mota pode. Ah, até o Márcio que está quietinho ali, ó. Márcio, de Cândido Mota também. O Davi está quietinho aqui na ponta, ó. É Cândido Mota também. Aí tem os meninos de Uberlândia que estão nos visitando, a Carla, o Reginaldo, que é a filha e genro da Isaura. O Gabriel está ali também. O Luiz e o filhinho do Luiz vem de Assis. E cadê a igreja de Assis? Fiquem em pé para que os de trás também os conheçam. Aqui, ó, Tenente Zeza, a Vanir, irmão Martins, a esposa, Celso, Luiz, Joana, Itamar, a Vini, Isabel, mas era essa que eu estava procurando. A Vânia, que é a filha da Vini. Ali atrás está o Tenente Palma, a esposa Neuza, a Helena, Maristela, o Moisés. Gente, pensa num doce bom, podem sentar. Vocês pensarem em comer o melhor doce que vocês já experimentaram, fala comigo que eu dou contato do Moisés, tá? Pensa num doce bom. Não, é só propaganda, é só o merchandising. O doce é com ele. O doce é com o Moisés. E aí tem os irmãos de Garça. Cadê Garça? Cadê os irmãos de Garça? Vamos lá. Esses são os irmãos que vieram de Garça. Aí, ó. Cícero, Ana, Eliara, Jonatas, Bel, a Gleice está ali quietinha, Elinete, Ana Carmen, Samela, Melissa e Daniela, família do pastor Edson, irmão Levi, e tem mais uns garçenses perdidos ali, ó. Tá? É que aquelas garças que tá ali fora já tá casa cortada, por isso que não voa. Tá? Aí tem os irmãos de Pompeia, né? Pastor Rodrigo, os irmãos que acompanham, tem mais um ali, né? E tem duas irmãs de Santa Cruz do Rio Pardo, que eram a Andréia era de Garça, aí mudou-se para Santa Cruz, e hoje trouxe uma das suas discípulas, que era também uma multiplicadora, e está com a gente aqui hoje. Então sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar e louvar ao Senhor cantando uma música. Logo após essa música, o coral da Segunda Igreja Batista de Garça fará de Assis, de Assis. Pode ir para lá, então tá falando. O segundo coral da Igreja de Assis, então fará uma apresentação especial, ok? Graças e paz, irmãos. Tá bonito, né? Tadinho aqui. Tava preocupado com o frio, mas esse calor humano ali vai esquentar. Deus abençoe. Esse pastor que é só para esquentar o coral, tá, gente? Toma-me de Cristo aos pés da cruz e encontrei o que tem te entregue.
da Segunda Igreja Batista de Assis. Salvo por graça de Jesus, vivo feliz na sua luz, sei que por minha salvação Ele pagou a redenção. Quero com Cristo sempre andar, grato louvor a Deus cantar, Cristo é o amigo sem igual. Deixa somente no Senhor, e mais vencerás. Confia só em seu poder, e a paz encontrarás. No Senhor, e mais feliz serás. Somente no Senhor, e mais feliz serás. Confia só em
em seu poder, e a paz encontrarás. Salvação mais tu serás, sem crendo em teu Jesus, sem salvação terás, pois crendo no Senhor, imensamente, pois serás feliz gozando a eterna luz. Aos seus queridos é leal, Jesus o benfeitor, guardados bem de todo mal, procura o Redentor. No Senhor e mais feliz serás, somente no Senhor, e mais feliz serás. Confia só em seu poder, e a paz encontrarás. Salvação terás, sem crendo em teu Jesus, sem salvação terás, pois crendo no Senhor, imensamente, pois serás feliz gozando a eterna luz. Quando o fragor do temporal te abala com pavor, confia em seu poder real, contigo está o Senhor. No Senhor e mais feliz serás, somente no Senhor, sim, mais feliz serás. Confia só em seu poder, e a paz encontrarás. Salvação terás, sim, crendo em teu Jesus, e salvação terás, pois crendo no Senhor, imensamente, pois serás feliz gozando a eterna luz. Quando o caminho te conduz a tão amarga cruz, espera só no bom Jesus e chegarás à luz. No Senhor e mais feliz serás, somente no Senhor, sim, mais feliz serás. Confia só em seu poder, e a paz encontrarás. Salvação tu terás, sim, crendo em teu Jesus, sem salvação terás, pois crendo no Senhor, imensamente, pois serás feliz gozando a eterna luz. Obrigado, Vânia. Vânia e o coral se desdobraram para ensaiar e apresentar, adorar ao Senhor junto conosco nesse dia. Receba a nossa gratidão e Deus continue abençoando, fazendo crescer ainda mais esse grupo, né? Esse tem também um conjunto masculino muito bom, mas infelizmente não puderam. Quem é das antigas como eu, né, gosta de um bom quarteto, se delicia quando ouve eles cantar. Tá ótimo. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Marcos vai então nos auxiliar com o louvor. E logo após, o pastor Rodrigo então trará para nós a palavra do Senhor. Os olhos.
Os moços quiserem ficar em pé, ou quiserem ficar sentado, fica à vontade, tá? Glória a Deus. Todos
ainda expandiu o período, acho que quero testar. O teclado aqui está faltando uma notinha, isso aconteceu, então está me deixando dificuldade. Aleluia. Tu quer estar junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Senhor. Tu queres estar junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Deus, aleluia. Somente a ti, Jesus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Santo, louvado é teu santo nome, Deus. Obrigado, Marcos. Que Glória a Deus. quero convidar o pastor Rodrigo, pastor sênior. É isso aí. O Rodrigo é um dos nossos grandes parceiros, junto com o CIB, pastor Gilson Mar, é a primeira igreja nesse nosso trabalho. Nós vamos orar mais uma vez e o pastor Rodrigo então trará a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Pai, nós damos graças ao Senhor
por sua bondade, a sua benignidade, ó Deus, é a sua graça que trouxe cada um dos que aqui estão, e agora, ó Deus, atentos à tua palavra, ministrada pelo teu servo, ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor que o teu Espírito ilumine e abra, ó Deus, os olhos dos nossos corações, para que todo o conhecimento, toda a tua palavra, ó Deus, que aqui for ministrada, encontre, ó Deus, alento em cada coração aqui presente, e não só se alente, mas também, ó Deus, cresça e desenvolva. Como diz o Senhor mesmo, disse a tua palavra, não volta vazia, e nós cremos nisso. Ó Deus, abençoe a cada um, abra seu coração e use o teu servo, para que ele fale somente aquilo que o Senhor tem a ministrar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, queridos. Amém. Graças e paz. Amém. Boa noite. É uma grande alegria estarmos aqui juntos, né? São 4 cidades aqui representadas, no mínimo, né? Porque outros de outros lugares. Mas viemos de Pompeia com muita alegria. Pastor Rodinei, Pastor Edson, Pastor Jossomar também, para compartilharmos dessa grande festa, esse momento em que, pela primeira vez, a Congregação Batista em Cândido Mota, ela realiza um culto público, né? Então, quando planejávamos esse dia, o fizemos com tanta expectativa, e hoje isso se concretizando é para nós uma grande alegria e louvor ao Senhor. Bem, irmãos, sem delongas, eu quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 18. O pastor Rodinei já apresentou, mas eu vim acompanhado do irmão Benedito, do Cristiano e do Nino. Quando nós avisamos a igreja de prontidão, eles falaram: pastor, nós queremos ir juntos. Então, realmente é muito bom poder estar aqui, não sozinho, mas acompanhado pelos irmãos. Atos, né? Atos capítulo 18. Eu tive a honra e o privilégio lá em Pompeia, pastorei a igreja, estamos indo para 10 anos pastoreando a primeira igreja batista em Pompeia. Há 1 ano e pouco atrás, quase 2 anos atrás, nós trabalhamos a exposição de todo o livro de Atos. O livro de Atos ele foi escrito por um médico, Dr. Lucas. Ele escreveu a história do Evangelho, da igreja quando ela começa, e também escreveu um dos Evangelhos. E quando nós olhamos para esse livro de Atos, queridos, é importante que nós reconheçamos que quando Lucas escreve, ele está apresentando a Teófilo como que o Espírito Santo de Deus capacitou os primeiros seguidores de Jesus. O livro de Atos nos mostra isso, como o Espírito Santo de Deus está agindo na vida de cada homem e mulher que confiou a sua vida a Cristo Jesus, e como que esses homens e mulheres fizeram novos discípulos de Cristo. Então é um livro extraordinário, e resultado disto somos nós aqui hoje, ano 2018, no presente momento em que Deus tem nos dado a bênção de darmos continuidade. O livro de Atos não está encerrado, mas ele continua a ser escrito pelo testemunho da igreja ao longo de toda a história. Vamos então olhar para esse capítulo. Confesso que estou acostumado com o púlpito da minha igreja, um púlpito grande, e aqui estou meio embaralhado, né? Viu, Adnei? Caprichar depois aqui no púlpito maior, viu? Bem, irmãos, vamos lá, Atos 18, capítulo 18, versículo 1 a 18. Vamos orar primeiro. Eu gosto de orar sempre antes de pregar. Depois que eu ler o texto, eu já vou começar a exposição. Mas vamos aqui orar. Pai bendito, teu servo já orou, mas nós também nos apresentamos a Ti, e desejosos de ouvir a voz, ó Pai, discernir a voz do Espírito aos nossos corações, compreendendo a Tua palavra com verdade, ó Deus, com simplicidade, de modo que a nossa maneira de olhar para Cândido Mota, a maneira como nós temos diante de nós os desafios que o Senhor tem para essa cidade, para o Teu povo aqui, sejam vistos, ó Pai, segundo a Tua santa palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, acompanhe a sua Bíblia. Lucas diz assim: depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e a sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ao encontro deles.
e por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, quando estes se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou inocente, e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o viam, criam e eram batizados. E de noite, o Senhor lhe disse em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem convence os homens a render culto a Deus de modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se de fato houvesse aos judeus alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas, se são questões de palavras, de nomes e de vossa lei, cuidai disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e os pancaram diante do tribunal. E Galho não se importava com nenhum deles. Queridos, é impressionante acompanharmos as viagens missionárias de Paulo. Depois, em outro momento, pegue a sua Bíblia e comece a ler o livro de Atos. Lucas registra as viagens missionárias do apóstolo Paulo de uma maneira belíssima, com riqueza de detalhes. E Lucas, ele começa o capítulo 18 nos apresentando que Paulo acabara de sair de Atenas. Paulo agora avançava na segunda viagem missionária. O seu destino, o seu objetivo é que a cidade de Corinto fosse impactada pelo Evangelho de Deus. E de forma extraordinária, a palavra nos diz que o Senhor Jesus apareceu a Paulo e lhe disse: o quê? Tenho muita gente nessa cidade. Meus irmãos, não dá como ficarmos indiferentes, não há como nos posicionarmos de uma maneira senão corajosa, entusiástica, determinada para vivermos o tempo de hoje, a destemida pregação do Evangelho, assim como foi com Paulo. Paulo, ele olhava para a cidade de Corinto com a convicção daquilo que Deus lhe falara: tenho muita gente nessa cidade. O que é muito importante para todos nós aqui nessa noite que moramos, aqueles que moram em Cândido Mota, em Garça, em Assis, em Pompeia, todos nós indistintamente precisamos ter essa mesma certeza, a certeza de que Deus salvará os perdidos. E a certeza de que Deus salvará os perdidos deve nos impulsionar à propagação do Evangelho. Pastor Rodinei, Deus o colocou aqui para plantar essa igreja, e a convicção que você tem que ter no teu coração, meu amado irmão, a cada dia que você acordar nos seus olhos: Deus tem muita gente nessa cidade. Todos nós temos que ter essa convicção vinda da parte de Deus. O Evangelho de Deus é a mensagem mais poderosa, mais gloriosa que a humanidade poderia receber. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vamos observar que Paulo, ele sai de Atenas indo para Corinto e apresenta-se diante dele novos desafios. Novos desafios são colocados diante de Paulo. Deus sempre traz novos desafios para os seus servos. Deus sempre traz novos desafios para a sua igreja.
Em nossa caminhada aqui na terra, enquanto nós vivermos, novos desafios aparecerão. Queridos, reconhecemos isso, a nossa vida é dinâmica. A vida não é estática. A vida não é engessada. A vida, ela flui, ela caminha. E como povo de Deus, como igreja de Deus, nós temos que ter consciência disso, que os desafios sempre existirão. E quem ama o Senhor Jesus, quem ama a palavra de Deus, e quem ama os perdidos, tem consciência disso. Desafios nunca cessarão. Nós nunca podemos nos acomodar, porque os desafios fazem parte de nossa caminhada. E eu pergunto a você exatamente o seguinte: como Deus quer usar a sua vida? Que desafios Deus tem para você? Que desafios você tem aqui em Cândido Mota? O pastor Rodinei apresentou pessoas que moram em Cândido Mota. Eu não sei qual a convicção de fé de vocês em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês ainda tiveram prazer e alegria, a experiência do novo nascimento. Eu não sei se vocês ainda têm convicção de que morreram com Cristo e com Ele foi sepultado e com Cristo ressurgiu. Mas se você ainda não tem essa convicção, olhe para as Escrituras. Reconheça o que a palavra de Deus diz, porque Deus quer revolucionar a sua vida. E quando nós consideramos esse fato, como Deus quer usar a sua vida, sem dúvida alguma, Deus quer usar a nossa vida para a glória dEle. E vamos encontrar isso diante do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. Observemos um pouco, de maneira muito breve, o que é a cidade de Corinto. Assim como São Paulo tem um grande valor para o Brasil, assim como Dubai tem um grande valor para os Emirados Árabes, assim como Corinto tinha um grande valor para a capital de Roma. A cidade de Corinto, meus queridos, era uma cidade, uma das 4 principais cidades do Império Romano: Roma, Corinto, Éfeso e Antioquia. Quando nós olhamos para o texto bíblico, dentro do seu contexto, nós vamos reconhecer que a cidade de Corinto era espetacular. Era uma cidade que era diferenciada em seu tempo. E como cidade gloriosa de sua época, ela era uma cidade rica, era uma cidade próspera. Era uma cidade onde o homem que tem dinheiro, a mulher que tem dinheiro, poderia gozar de todos os prazeres da vida. Corinto é uma cidade que oferecia uma grande variedade de opções. E para os irmãos terem uma ideia, há um poeta de Corinto, o nome dele é Aristófanes. Ele era um comediante grego e ele cunhou um termo específico que caracterizava a cidade de Corinto. É um termo grego que dizia Corinthia nizomai. Esse termo especificava a seguinte ideia: viver uma vida desregrada. Quem quer viver uma vida desregrada, quem quer desfrutar dos prazeres da vida, vai para Corinto, porque lá é o lugar certo. E outro detalhe importante acerca da cidade de Corinto: lá em Corinto havia o grande templo de Apolo e de Afrodite. E como uma das maiores megalópolis, digamos, daquele tempo, uma cidade cosmopolita de seu tempo, ali nós encontramos o templo de Afrodite. E queridos, pasmem, no templo de Afrodite haviam 1000 mulheres que eram prostitutas cultuais. 1000 mulheres que ali iam para oferecer os seus corpos em culto, em veneração a Afrodite. E o grande desejo de todo homem de Corinto, sabe qual que era? Ir para o templo. Porque meninas, a partir de 15 anos de idade, iam para o templo oferecer os seus corpos. E o momento mais auge, mais sublime que um homem de Corinto poderia ter, no momento que tinha relações com aquela menina ou com aquela mulher, ela ficava possuída por espíritos. Eles não sabem que os gregos têm o seu panteão de gregos, nós sabemos a mitologia grega, e tudo isso na cidade de Corinto era muito presente. Ou seja, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente pagã, era uma cidade totalmente distante de Deus, era uma cidade idólatra, era uma cidade marcada por um modo de vida que caracteriza a queda. E meus amados irmãos e irmãs, uma cidade extremamente competitiva que valorizava o status e a glória. Os irmãos sabem que as Olimpíadas advêm desse período
dos gregos, e havia também os Jogos Olímpicos em Corinto, e todos aqueles que se aposentavam, todos aqueles que acumularam muita riqueza, iam para Corinto. Então era uma cidade onde haviam pessoas extremamente cultas, haviam atletas de alta performance, e é este o novo desafio que o apóstolo Paulo está encontrando. Este é o local a qual Deus o enviara. Como já disse, Corinto é uma cidade extremamente estratégica para a expansão do Evangelho, a expansão do reino de Deus. E quando nos deparamos com todos esses fatos e realidades que o texto nos apresenta, é necessário, meus amados irmãos e irmãs, que vejamos como Deus quer usar a minha vida, como Deus quer usar a sua vida aqui em Cândido Mota, e aonde cada um de nós moramos. É preciso que reconheçamos que, para que essa muita gente que Deus tem na cidade para alcançar, para que nós alcancemos aqueles a quem Deus escolheu, como o pastor Edson falou, antes mesmo da fundação do mundo. Deus sabe aqueles que serão seus. É muito importante que nós observemos alguns ensinamentos fundamentais. O primeiro ensinamento que o texto nos apresenta, meus irmãos e irmãs, é do versículo 1 a 3. Vejamos o que Paulo diz no versículo 1, aliás, Lucas nos diz no versículo 1 a 3. Observe um detalhe do texto. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália que fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, olha só, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Como Deus quer usar a sua vida? Como Deus está usando a vida de Paulo em Corinto? Primeiro aspecto a ser verificado é que Deus ele usa a nossa vida por meio do investimento de nossos recursos pessoais. Deus ele usa a nossa vida por meio daquilo que resulta do nosso trabalho, do nosso suor. Para tudo que almejamos conquistar na nossa vida, sempre haverá custos e sacrifícios. Vocês concordam comigo? Para tudo que nós desejamos alcançar em nossa vida, há sacrifícios. Por exemplo, você como profissional, para que você seja um profissional de alta performance, para que você seja um profissional diferenciado no mercado de trabalho, você não precisou estudar, você não precisou se preparar. Somente segundo grau é insuficiente. A faculdade hoje não é mais um diferencial absurdo como no tempo de nossos pais. Hoje tem que ter no mínimo pós-graduação, 2 pós-graduações. O tempo que vivemos exige de um profissional não somente a capacidade, mas o preparo que a profissão requer. Se você quer ser um bom profissional, você quer ter um bom salário, você não pode ser uma pessoa que se acomoda com aquilo que conquistou. Não somente isso, mas nós reconhecemos que para ter uma família saudável há um custo. Ter um bom casamento, ter um bom relacionamento com o cônjuge, ter um bom relacionamento com seu filho, com sua filha, com seus pais, isso requer custos. Há um momento que a família tem que sentar, tem que resolver os problemas, identificar onde há erros. É preciso que haja perdão, é preciso que haja arrependimento, é preciso que haja humildade. Isso vem de graça, queridos. Quem não cuida do seu casamento, quem não cuida da sua relação familiar, vai perder o casamento, vai perder os filhos. É preciso que haja o quê? Um investimento. É preciso que haja uma busca. Não somente isso, mas nós vamos identificar também os nossos sonhos pessoais. Quantos jovens, na sua juventude, no segundo grau, não, meu sonho é ser médico. O meu sonho é ser advogado. Não, o meu sonho é ser delegado. O meu sonho é ser juiz. Basta só sonhar? Basta só desejar? O que ele precisa fazer? Enfiar a cara nos estudos. Precisa comer os livros. Precisa dedicar-se. Precisa abdicar-se. Precisa negar horas de lazer. Precisa abrir mão do seu conforto e ficar horas a fios todos os dias da semana estudando. Mas há uma recompensa. Não há uma recompensa? Imagina a alegria, o prazer. Você se dedicou, estudou e passou no vestibular para medicina, na família. Imagine que alegria.
Imagina a alegria, você fez o seu curso de bacharelado e o seu sonho é ser um delegado. Você estudou, renunciou tempo de futebol, tempo de vôlei, tempo de cinema, tempo de lazer. E depois de alguns anos você conseguiu entrar naquele cargo que você desejava. Não tem recompensa? Da mesma forma, meus amados irmãos e irmãs, o que temos aqui diante de nós é o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, dedicando-se, investindo tudo que ele tem, investindo todos os seus recursos para que a igreja pudesse ser plantada. Nada é de graça, nada sai de graça, alguém sempre paga a conta. E o custo da salvação? O custo do perdão de nossos pecados, qual foi? O próprio Deus se encarnar. O Deus Filho tornou-se homem, morreu na cruz, pagou o preço dos pecados. Jesus Cristo deu a sua vida, mas ele permaneceu morto? Ele ressurgiu, foi ressurreto pelo Pai no terceiro dia. Jesus Cristo não está morto, ele não está sepultado, mas ele vive. Há um custo para a salvação. Tudo há um preço a ser pago. E quando nós consideramos as viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós vamos reconhecer que a proclamação do Evangelho tem um alto custo. Amados irmãos e irmãs, quanto vocês acham que deve ter custado as viagens missionárias de Paulo? Naquele tempo não havia os aviões como temos hoje, não havia cartão de crédito para passar em 12 vezes. Naquele tempo, as viagens eram caríssimas. Algum tempo atrás, alguns meses, o pastor Edson conhece, um casal de missionários da nossa junta teve que fazer uma viagem a um país de perseguição religiosa. E só para aquela viagem, ida e volta, passar algumas semanas no local que ele ia, não posso falar o nome, eram 15 mil reais que ele precisava levantar. Para uma única viagem missionária, ir e voltar, 15 mil reais. O que precisamos reconhecer é que Deus, ele falou a Paulo, tem muita gente nessa cidade, mas há um grande custo ao investimento que todos precisamos fazer, investir. Um alto custo de dinheiro nas viagens missionárias. Em Corinto, a Bíblia vai nos mostrar que o dinheiro de Paulo acabou. Não é isso que nos fala o versículo 3? Em Corinto, as economias de Paulo se extinguiram. O que foi preciso fazer? Trabalhar. Paulo, qual era a profissão dele? Fazer tendas. E é impressionante observarmos o quanto que a Bíblia nos mostra com riqueza de detalhes essa doutrina bíblica. A mordomia cristã, no que diz respeito ao dízimo, à contribuição, a ofertas. Amados, não é dessa maneira escrachada que está nos nossos dias, vergonhosa que muitas igrejas fazem, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós reconhecemos a maneira bíblica correta de se fazer. E como Paulo, ele tratar o dinheiro, ele nas suas epístolas, ele nos mostra isso com muita clareza. Nós não vamos ler o texto por uma questão de tempo, mas quando ele escreveu aos Filipenses, aos Gálatas, a Timóteo, quando ele escreve a própria igreja de Corinto, e os irmãos sabem que Paulo, quando planta a igreja em Corinto, esteve em Corinto, ele nada pediu daquela igreja que ele estava plantando. Ele abdicou do seu direito, de como pregador da palavra, não receber nada dela. Mas ele trabalhou, ele teve que realmente suar. Qual o primeiro ensino nessa noite? É o primeiro culto público da igreja. O primeiro ensino, meus irmãos, é que nessa convicção de que Deus tem muita gente Cândido Mota para ser salva, nós devemos compreender que para que essa igreja ela prossiga, seja plantada e seja uma igreja saudável, requer de todos nós investimento. Requer de todos nós que apliquemos os nossos recursos. E por estar aqui 2 anos, isso está acontecendo. Louvado seja Deus pela iniciativa da primeira igreja batista de Garça, pela igreja de Pompeia, pela igreja de Assis, segunda igreja batista de Assis, e pelos nossos irmãos americanos, da Footprints, que também faz parte disso. Esse trabalho aqui hoje só existe porque 4 parceiros existem. E louvado seja Deus, porque o pastor Rodinei, ele pode dedicar-se de tempo integral. E meus irmãos, como é bom sabermos isso, porque o trabalho vai continuar. E precisamos todos aqui, aqueles que são de Cândido Mota, aqueles que Deus haverá de salvar, compreender isso. Investir os nossos recursos. Mas o texto continua a nos mostrar,
não somente investimento de recursos, mas olhemos para o versículo 4 a 8. Vejamos o que Lucas nos diz. Ele debatia. Olha o que Paulo fazia. Paulo tinha que trabalhar para ter o seu sustento. Ele não pediu nada de Corinto e ele trabalhava. Mas olha o versículo 4. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, como estes se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou inocente, e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado o quê? Tício, justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Cristo, o chefe da sinagoga, creu. Olha que fantástico. O chefe da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando ouviam, criam e eram batizados. Quando nós pensamos, quando nós olhamos para essa verdade que a palavra nos traz, irmãos, é necessário que não somente venhamos investir os nossos recursos, mas que também sejamos perseverantes no testemunho. Nós temos o apóstolo Paulo trabalhando durante a semana e ao sábado está na sinagoga, pregando, ensinando a palavra de Deus. Enquanto trabalhava, o apóstolo Paulo era incansável na obra do Senhor. Ao sábado ele ensinava. Pastor Rodinei, todos os irmãos que são de Cândido Mota, a nossa perseverança consiste no ensino correto do Evangelho de Deus. Muitos falsos evangelhos estão se dissipando em nosso tempo. Falsas doutrinas, falsas igrejas. Não podemos achar que tudo vem de Deus, que tudo que se usa em nome de Deus ou cita a Bíblia é bíblico, porque muitos falsos ensinos estão tomando conta no tempo que vivemos. O pastor Dinei, Deus nos colocou aqui para ser o defensor da sã doutrina, para ser aquele que vai proclamar o Evangelho da salvação, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, aquele a quem todo joelho e toda língua se dobrará e confessará Jesus como Senhor. Meus amados irmãos e irmãs de Cândido Mota, perseverem no testemunho. E é interessante observar que Lucas, no versículo 4, aliás, no versículo 5, ele mostra-nos a mudança de cenário. Quando que o cenário muda? Quando Silas e Timóteo chegaram de Tessalônica, trazendo recursos. A igreja em Tessalônica que Paulo havia plantado enviou recursos para subsidiar, para ajudar a plantação de igreja em Corinto. Louvado seja Deus, porque o que está acontecendo em Cândido Mota hoje, meus irmãos. Nada está diferente. Olha, perdão. Nada está diferente. Olha que fantástico. Paulo e Silas chegam a Paulo, aliás, provendo recursos que a igreja de Tessalônica trouxe. E o que Paulo faz agora? Paulo agora para de trabalhar, ele para de fazer tendas. Para quê? Olha o versículo 5, olha a sua Bíblia. Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Oh glória! Que bênção! Eu me empolgo, pastor, com isso, porque reconhecer a postura desse homem de Deus é imprescindível para nós no tempo de hoje. Se queremos plantar igrejas bíblicas sadias, precisamos de homens e mulheres que dedicam-se inteiramente à palavra, que ensinam o Evangelho da salvação. E o pastor Direne está sozinho, tem sua digníssima e amada esposa. Cadê? Tu, está ali. Não é? A filha que está junto. Uma família missionária que ama essa cidade. O pastor Direne já falou: eu não volto para Garça. Não volta mesmo não, pastor. Daqui você vai para o céu. Não é, pastor, né? Por quê? Porque a visão bíblica, irmãos, é plantarmos igrejas saudáveis, pastores sérios, dedicados à obra. O pastor Direne não veio aqui passear. Ele veio aqui para cumprir o chamado de Deus na vida dele. Dedicou-se inteiramente à palavra. A igreja de Deus não é lugar de entretenimento. A igreja de Deus não é lugar de clube, mas é um lugar onde a verdade do Evangelho é ensinada. Então nós temos o apóstolo Paulo sendo abençoado por esses homens,
Vejamos que o versículo 6 nos mostra exatamente isso. Olha o versículo 6. Mas é interessante, antes de continuar. Existe uma característica em Paulo na plantação de igreja. Quando você lê o livro de Atos, vai verificar isso. O apóstolo Paulo, quando chegava a uma cidade para plantar uma igreja, a primeira coisa que ele fazia, sabe qual que era? Ele procurava uma sinagoga. Ele procurava o seu povo. Primeiro Paulo testemunhava aos judeus. Ele anunciava que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Ele mostrava aos judeus que se cumprir a promessa do Pai. O Cristo veio. Mas é padrão, irmãos. Toda viagem missionária, todo lugar que Paulo vai plantar a igreja, sabe como é que os judeus, sabe o que acontecia com os judeus? Alguns criam, mas a grande maioria rejeitava. A grande maioria não reconhecia, não aceitava o testemunho. E nós temos aqui no versículo 6 falando exatamente disso. Olha na sua Bíblia. Como eles se opuseram e proferiram ofensas, o que Paulo faz? Ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Irmãos, como que isso é sério? Paulo nunca negou a pregação do Evangelho a nenhuma pessoa, mas a partir do momento que ele anunciava a doutrina verdadeira, o Evangelho de Cristo Jesus, ele não era mais responsável por aquele sangue. A pessoa teve a oportunidade de conhecer a mensagem. Paulo, ele se posiciona o seguinte: agora eu vou para os gentios. E Paulo é o apóstolo dos gentios. É muito importante que nós venhamos reconhecer aquilo que a palavra nos mostra. Paulo, ele está focado no testemunho do Evangelho de Deus, tanto a judeus quanto a gentios. E no versículo 7 nos mostra Paulo perseverando na pregação do Evangelho. Ele deixa a sinagoga, ele vai entrar na casa de Tício, o justo, que ficava ao lado da sinagoga. Paulo falou o quê? Eu vou deixar vocês, judeus. Foi para os gentios. Mas Paulo deixou de testemunhar para os judeus? Não. Quem é que morava ao lado? A casa de Crispo era ao lado da sinagoga. Paulo cortou relações com os judeus? Não. Ele focou agora os gentios, mas ele continuou testemunhando, e Crispo quis conhecer mais. E Crispo, ele é o quê? O chefe da sinagoga. E o texto nos mostra claramente que Crispo creu no Senhor com toda a sua casa. E aí, estamos plantando uma igreja em Cândido Mota. Nós alugamos um salão de culto? Foi a primeira coisa que nós fizemos? Não. O que nós fizemos? Alugamos uma casa. Por que estamos plantando a igreja aqui a partir da vida da família do pastor Rodney? Casa. A igreja de Jesus se expandiu ao longo dos séculos através das casas. E aí então, nesse pequeno grupo que se inicia aqui, nós temos esse modelo bíblico de plantação de igreja muito bem estabelecido. E vejamos, meus amados irmãos e irmãs, que uma das marcas do ministério de Paulo, tanto dos judeus como dos gentios, ele perseverava no ensino das Sagradas Escrituras. Ou seja, nós não podemos desistir de pregar o Evangelho de Deus aos nossos familiares e amigos. Nós não podemos desistir de anunciar o Evangelho da salvação. Nós precisamos manter a postura, mesmo que por algum momento as pessoas rejeitem. Mesmo que no momento inicial as pessoas tenham uma atitude de: eu não quero saber disso. É mais uma igreja. É mais um povo charlatão. É mais alguém que quer tirar dinheiro do povo. Eu não quero saber disso. Mas à medida que vão olhando para a vida, vão olhando para o testemunho, para a mensagem que é pregada, o Espírito de Deus é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, e quem converte é o Espírito de Deus. Quem faz a obra da regeneração é o Espírito de Deus. E logo, pastor Dinei, nós cremos nisso. Um grande povo Deus vai levantar aqui nessa cidade. Por quê? Porque eles perseveravam no testemunho. Então persevere, meus irmãos. Persevere, ensine a sã doutrina, ensine o Evangelho de Deus. E algo muito especial que acontece
exatamente aquilo que o texto vai nos mostrar. Paulo, ele tem a visão correta. E aquilo que eu estou usando como tema dessa mensagem é aquilo que o texto vai nos mostrar agora. O que pastor Aldinei precisa ter é sim, investir nossos recursos, é sim, perseverar no testemunho, mas precisamos ter a visão de Deus. Nenhuma igreja do Senhor, ela será relevante se não tiver a visão de Deus. O motivo para qual Deus a chamou. E nós reconhecemos isso no versículo 9 ao 11. Olha o versículo 9. Veja que extraordinário. E de noite, o Senhor, aqui referindo-se a Cristo Jesus, disse em visão a Paulo: não tenha medo. Não tenha medo. Não temos, Aldinei. Mas fale e não te cales. Fale e não te cales. Pregação do Evangelho. O ensino das Escrituras. Jesus continua falando: porque estou contigo. Estão lembrando daquela promessa que ele faz na grande comissão? E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é? Então ele fala: estou contigo. E Jesus, ele fala: e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. Essa parte que é fantástica. Tenho muita gente nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles. Meus irmãos, ter a visão de Deus para a cidade é imprescindível. Quando nós nos colocamos a plantar a igreja, não podemos fazê-lo sem essa convicção do que Deus quer, para que Deus me chamou, qual o propósito de Deus em Cândido Mota. Nós precisamos realmente ter a visão de Deus para a cidade, a visão de Deus para Corinto. Lembremos-nos que Corinto é uma cidade extremamente pagã. O modo de vida grego, romano, é extremamente promíscuo, idólatra. Pessoas de coração duro, pessoas que não criam. E o que está diante de nós é Deus levando Paulo a Corinto, uma cidade, meus queridos, que tem cerca de 7.000 habitantes. É muito importante reconhecermos isso. 700.000 habitantes. Alguns estudiosos falam que no clímax daquela cidade chegou a 1 milhão de habitantes. Para nós hoje isso não é muita coisa, mas considere isso lá no primeiro século. Talvez como a cidade de São Paulo, com 12, 14 milhões de habitantes. Corinto era como a capital de São Paulo. E aqui está diante de nós essa realidade. Tenho muita gente nessa cidade. Deus sabe aqueles a quem Ele com amor separou. E meus queridos irmãos e irmãs, a convicção de que Deus tem muita gente é muito importante. Quem mora em Cândido Mota? Levante sua mão, por favor. Quantas pessoas moram aqui em Cândido Mota? Quantos habitantes tem, segundo o IBGE? 32 mil pessoas. Segundo o IBGE, para ser um pouquinho mais exato, mas é por aí, o IBGE diz que tem 31.263 habitantes Cândido Mota. Isso na estimativa de 2017, ano passado. Agora, irmãos, o que é lastimável, o que é extremamente sério é reconhecer que destes 32 mil, arredondando, 34% da população de Cândido Mota não professa a fé no Evangelho de Deus. Não professa a fé em Cristo Jesus. Não crê em Cristo Jesus como o único suficiente Salvador. Nós temos na cidade de Cândido Mota uma cidade onde as pessoas ainda não ouviram, não se renderam à fé cristã evangélica. Nós precisamos, como povo de Deus, nos levantar nessa cidade e pregarmos o Evangelho da salvação. O propósito de Deus para a sua vida deve ser impulsionado por esta visão de Deus para Paulo. No seu trabalho, no seu local de trabalho, com seus familiares, com as pessoas com as quais você se relaciona dia a dia, ali está o seu campo missionário.
Essas são as pessoas que Deus coloca diante de você para testemunhar do Evangelho da salvação. Então, ter a visão de Deus é imprescindível, porque Deus disse a Paulo: tenho muita gente nesta cidade. E eu creio, como já afirmei, que essa deve ser também para nós uma visão, uma convicção. Eu pastorei em Pompeia, estou completando 10 anos no início do próximo ano. A cidade de Pompeia tem 21.624 habitantes. Segundo o IBGE, a cidade de Pompeia tem 72%, salvo engano, de pessoas que ainda não professam a fé em Jesus. Meus irmãos, nós não podemos ser uma igreja que não olhe para os perdidos, que não ame os perdidos, que não se importe com os perdidos. Nós precisamos ser uma igreja operosa, uma igreja determinada a cumprir o chamado de Deus. O que nós temos em Corinto? Corinto é uma cidade cheia de pecados, que foi impactada pelo Evangelho de Deus. O que nós temos em Cândido Mota também é uma cidade cheia de pecados, que será impactada pelo Evangelho de Deus. Precisamos crer nisso, irmãos. Precisamos orar por isso. Precisamos chorar por isso. Precisamos dobrar nosso joelho e falar: Senhor, tem misericórdia do meu povo. Senhor, tem misericórdia de cada pessoa que mora nessa cidade. Permita-nos, dá-nos o prazer e a alegria de testemunhar do seu santo Evangelho a todos indistintamente. Essa é a minha visão para Pompeia. O Dito está aqui, o Cristiano está aqui e o Nino está aqui para confirmar o que estou falando. A nossa visão como igreja é pregarmos a sã doutrina, o Evangelho de Deus a todos os habitantes. Quantos serão convertidos? Quantos serão batizados? Isso está na mão do Senhor. Mas o nosso dever e responsabilidade como igreja de Jesus é sermos destemidos e corajosos na pregação do Evangelho. E assim também deve ser com os irmãos em Cândido Mota. Nós precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, ter a visão de Deus. Não podemos ter medo daquilo que Jesus fala. Olha lá no versículo 9 e 10. Veja o que o próprio Senhor Jesus diz. Olha, preste atenção. Ele diz a Paulo no versículo 9: não tenha medo. Não tenha medo. Abra a tua boca. Comece a pregar o Evangelho de Deus como o Evangelho de Deus é, sem floreios, sem pintar, sem querer alterar, e você vai perceber o que Deus fala para Paulo não ter medo. Porque quem se compromete com a pregação do verdadeiro Evangelho sofre retaliação. Quem se compromete para anunciar o verdadeiro Evangelho de Deus sofre perseguição. Mas o texto continua a nos ensinar e a nos mostrar que nós precisamos, como igreja, contar o testemunho. Então, cada pessoa que crê no Senhor Jesus, qual é o seu testemunho de conversão? Como é que eu prego o Evangelho? Aquilo que Jesus fez na sua vida. Qual é o meu testemunho de conversão? O que as pessoas estão lendo da minha vida? Qual é a minha postura? Como eu sou como dentro da minha casa? Como eu sou no meu trabalho? Qual é o meu testemunho de conversão? Como que eu reconheci Jesus como Senhor? Como foi o momento em que eu pude confessar a Deus os meus pecados e crer na obra salvadora de Cristo? Dia a dia, Cândido Mota vai ser salvo à medida que testemunharmos, à medida que pregarmos, e assim Deus ele vai acrescentar aqueles que hão de ser salvos. Ou seja, meus irmãos, todos os dias, todas as horas, a cada oportunidade, devemos testemunhar e pregar o Evangelho. Vai ser tão gostoso, né, pastor Dinei, daqui no tempo que Deus estabeleceu. Estamos aqui novamente, vamos vir antes, lógico. Mas imagine, pastor Edson, pastor Gilsomar, a alegria que será o culto de organização da igreja. Imagine que delícia. Todos aqueles que foram salvos mediante o testemunho dos irmãos que estão aqui hoje, começando esse trabalho, foram batizados, e uma igreja organizada, autossustentável, autoproclamadora e autogovernada. Imagine que delícia. Isso não vai demorar, como o pastor Edson também falou e o pastor Dinei falou, não vai demorar. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos sim ver isso. Agora, há uma última questão que o texto nos mostra. Olha o que Jesus fala: porque eu estou contigo, ninguém te atacará para te fazer o quê? Mal algum. E o que é impressionante, meus irmãos, que Jesus está dando uma promessa para Paulo, e essa promessa se cumpre imediatamente. Olha para o texto.
versículo 12. Olha que interessante que acontece. Acompanhe a sua Bíblia. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo e levaram ao tribunal. Os judeus não queriam que Paulo continuasse pregando o evangelho em Corinto. Os judeus não queriam que Paulo continuasse falando que Jesus é o Messias, o Cristo. Eles vão ao procônsul, eles vão ao governador de Corinto. Eles vão denunciar Paulo, falando que Paulo está causando sedição. Olha só, este homem convence as pessoas de render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, olha só, Paulo ia se defender. Mas o que acontece? Quem interrompe Paulo? O próprio Galho, o próprio governador. Disse aos judeus: se de fato houvesse aos judeus alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, cuida disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. O que está acontecendo, queridos? Jesus está cumprindo a sua palavra, mal nenhum vai te acontecer, Paulo. Eu estou contigo, meu irmão. Fica tranquilo. Eu tenho muita gente para salvar em Corinto. Pode ficar tranquilo que em Corinto você não vai apanhar como apanhou nas outras cidades. Pode ficar tranquilo, Paulo. Aqui vai ser diferente. Eu tenho muita gente para salvar aqui. E meus amados irmãos e irmãs, é tão importante para nós percebermos que Deus, Ele cumpre. Deus, Ele promete e cumpre pelos meios que Ele quiser. Deus está usando um ímpio. Deus está usando uma pessoa que ainda não cria em Jesus para proteger o apóstolo Paulo. Deus está usando o próprio Império Romano para proteger o apóstolo Paulo. Deus está testemunhando a favor de Paulo, mostrando aos judeus, mostrando os propósitos que ele tinha para salvar aquela cidade. Então Deus, ele protege Paulo usando da própria lei. Os judeus se recusaram os judeus acusaram Paulo, já falei sobre isso. No entanto, Galho não aceitou a acusação e permitiu que Paulo prosseguisse. É interessante notar exatamente isso. Ele permite que Paulo prossiga. E olha só, versículo 17. O que acontece? Vocês lembram que Crispo, o chefe da sinagoga, foi convertido ao Evangelho? Lembram que Crispo reconheceu Jesus o Messias? Surgiu um novo homem na parada. Qual o nome desse camarada aí? Sóstenes. Agora é minha oportunidade, né? Cristo está fora, agora eu tenho poder, eu vou mandar aqui na sinagoga. Sóstenes se sentiu bola da vez. Ele se sentiu todo poderoso. Sóstenes, juntamente com alguns judeus, foram a Galho. Mas o que aconteceu? Irmãos, é muito interessante ver esses detalhes. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, que acabara de substituir Crispo, e os espancaram diante do tribunal. E Galho não se importou com nenhuma dessas coisas. Meus irmãos, é fantástico vermos o modo soberano como Deus conduz. É fantástico vermos que Deus está comprometido com a sua obra, que Deus, ele cumpre a sua palavra, que Deus faz aquilo que ele determinou. O que nós precisamos então, pastor Direi, que o irmão precisa e todos nós precisamos é confiar nas promessas da proteção de Deus enquanto testemunhamos. Não tenha medo, meu irmão. Pregue o evangelho puro e simples como ele é. Anuncie a verdade, como o Senhor tem feito até aqui já nesses 2 anos. Anuncie, pregue, porque a promessa, Mateus 28:20 é: estarei convosco até o fim dos séculos. Então, quando nós observamos, quando Deus, ele permite o sofrimento por causa do testemunho do evangelho, ele já tem um propósito nisso. Ele não permitiu que Paulo sofresse perseguições em Corinto, mas ele permitiu que Paulo sofresse perseguições antes por onde ele passara. Em Éfeso, não me lembro, talvez em Tessalônica. E lá no 2º século, nós temos um teólogo da igreja no 2º século, Tertuliano, que vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, nós estamos hoje aqui realizando o primeiro culto público da Igreja Batista Cândido Mota. Que nós possamos, meus amados irmãos e irmãs, olharmos para a palavra de Deus e vermos todas essas realidades, esse chamado de Deus.
Deus sempre traz novos desafios aos seus servos. Deus sempre coloca diante da sua igreja novos desafios. E Deus tem dado aos irmãos o desafio de impactar em Cândido Mota com o seu evangelho. Em Cândido Mota, há mais de 24 mil pessoas não salvas. Em Cândido Mota, há mais de 24 mil pessoas que, se morrerem hoje, morrerão condenadas. Não importa a religião que tenham. Religião não salva ninguém. A obra humana, a obra religiosa, ela é inútil para a salvação. Religião não salva. Religiosidade não salva. O único que salva é o Senhor Jesus. O único que salva é aquele que morreu na cruz e deu a sua vida por nós. Por isso nós estamos aqui, para anunciar o Evangelho da salvação. Evangelho este que alcançou e tem transformado. Como Deus quer usar a sua vida? Deus quer usar a sua vida por meio do investimento dos seus recursos. Quantas famílias necessitam ser alcançadas e serão alcançadas por causa do investimento que os irmãos farão? Estão investindo seu tempo. Vista tempo estudando a palavra de Deus. Seja um salvo fiel ao Senhor, que possa exercer o mandamento bíblico da mordomia cristã. Persevere no testemunho. Quantas pessoas serão salvas mediante o seu testemunho? Por quem que você está orando? Quem são as pessoas que você tem colocado na presença de Deus? Precisamos ter a visão de Deus, a visão de que Cândido Mota precisa ser impactado no Evangelho da salvação. E precisamos desfrutar da proteção de Deus. Porque quando estamos comprometidos com a obra do Senhor, é Ele quem nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos conduz para que os seus propósitos sejam alcançados. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero convidá-lo a fechar seus olhos. Hoje é um dia muito especial para todos nós. E Jesus falou: tenho muita gente nessa cidade. Assim nós também cremos que Deus tem muita gente para salvar em Cândido Mota, por meio da pregação do Evangelho. Você possa consagrar a sua vida ao Senhor e falar: Deus, usa-me, eis-me aqui. Pai de amor, nosso Deus amado e bendito, louvamos, ó Deus, por sermos testemunhas daquilo que a Tua palavra nos diz. Como é bom sabermos que Corinto foi impactado no primeiro século. A Tua igreja nasceu e floresceu naquela cidade. Milhares, ó Pai, de pessoas ali foram salvas por Ti. Assim como também o Senhor tem agido ao longo de toda a história, ó Deus, até aqui. O Senhor continua agindo. O Senhor continua, ó Pai amado, separando. O Senhor continua salvando. E, ó Pai, nosso pedido ao Senhor, que tenhamos a alegria de ver aqueles a quem o Senhor salvará em Cândido Mota. Que a Tua igreja cresça e floresça nessa cidade. Ó Pai amado, que a idolatria, ó Deus amado, que a imoralidade, ó Deus querido, que a incredulidade, todas as portas, ó Pai amado, não resistirão à pregação do Santo Evangelho do Senhor. Ó Pai amado, que os pastor Rodinei, a sua família, aqueles que serão salvos, sejam cheios do poder do Teu Espírito Santo para testemunhar do Teu Evangelho. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, pastor. Queridos, o que nos motiva a estar aqui é o amor a Deus e o amor por cada um dos cidadãos desta cidade. O que nos motiva a permanecer aqui é confiar, é a nossa confiança de que num breve e esperamos aí um curto espaço de tempo, este local hoje repleto tem muitas outras carinhas novas, carinhas de Cândido Motenses. E os irmãos da CIB, os irmãos da PIB, tanto Garça quanto Pompeia, né, infelizmente vão ter que ficar em pé ali do lado para que Cândido Mota fique neste lugar.
E eu creio que num curto espaço de tempo, o Senhor honrará a palavra dele. E mais pessoas que Ele tem salvo neste lugar se ajuntarão ao seu rebanho. Amém? O Marcos vai nos dirigir em mais uma canção, mais um louvor. Enquanto isso, eu gostaria de pedir às irmãs, cadê as irmãs? A Márcia e a Diomar estão lá no fundo, né? Elas estão lá no fundo. Depois nós vamos... talvez você possa conversar com elas, mas converse com essas irmãs. O Elias está ali também, o marido da Márcia. Essas irmãs se desdobraram para preparar para nós um momento de confraternização. Lógico, isso não seria possível sem o apoio, principalmente da segunda igreja em Assis, que atendeu aí o nosso pedido de socorro e foram generosos em doar aí o material para que preparemos os salgadinhos, os docinhos, para que possamos aí nos alegrar e ter um tempo de conversar, de comunhão, de compartilhar. Você que é de Cândido Mota, de Uberlândia, de Santa Cruz do Rio Pardo, olha, tá vendo esse grupo? Chega junto, conversa, troca uma ideia, mostre para ele o quanto você o ama, o quanto você tem orado por eles, e ore por nós, ore por esta cidade. Amém? Enquanto nós preparamos aqui a mesa, tá? Nós vamos deixar as coisas preparadas aqui, os irmãos vão nos ajudar. O irmão Marcos e banda, o irmão Aquinaldo e o André vão então nos conduzir em mais um louvor. Logo após o louvor, eu peço ao pastor Gilsomar que já fique aqui a posto. O pastor Gilsomar então nos dirigirá a Deus na oração final. Ok? Pastor Redinei, já creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui ainda. Já tem feito, né? Pode criar promessa do Senhor nesse lugar. Deus vai abrir as portas. Como tem a vida aqui nesse local, vai abrir outras portas, porque a igreja pode expandir nesse lugar. Amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão ouvindo, grandes
Graça e paz do Senhor seja com todos. Amém. Quero convidar todos a ficarem em pé para nós orarmos. Vamos curvar nossas cabeças e falar com Deus, agradecendo ao Senhor por esse momento. Ó Deus, nós estamos gratos na Tua presença, Senhor. Tudo o que aconteceu neste momento, neste lugar. Louvamos, ó Deus, de maneira muito especial pela bênção da Tua palavra e a maneira como o Senhor tem nos ensinado os Teus propósitos, os Teus planos revelados pela palavra do Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Deus, continue trabalhando em cada coração e que esta palavra aplicada pelo Teu Espírito encontre corações dispostos, corações obedientes, ó Deus, para seguir a instrução que a Tua palavra nos dá. Agradecemos a Deus pelo que o Senhor já tem feito e cremos que ainda o Senhor fará muitas coisas, ó Deus, por este trabalho nesta cidade. E que o Senhor continue dando ao nosso irmão Rodinei, a sua família, aos irmãos que têm reunido aqui, Senhor, a firmeza em continuarem proclamando esta mensagem gloriosa. E que pelo Evangelho do Senhor, ó Deus, por estas boas novas de salvação, que o Teu Espírito continue convocando os pecadores ao arrependimento, trazendo-os aos pés de Cristo Jesus, e que eles, ó Deus, recebam a bênção, a dádiva da vida eterna. Deus, muito obrigado. Louvado seja o Teu nome por este tempo, por tudo, Senhor, que aconteceu aqui. Que tudo chegue à Tua presença com cheiro suave. E que o Senhor continue com a Tua mão poderosa estendida sobre o Teu povo, para guiar, conduzir este povo segundo a Tua vontade e a Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pela provisão do alimento que temos, pelas mãos que prepararam, todos que se envolveram, ó Deus, para que esse momento também pudesse acontecer, e que a Tua bênção, ó Deus, acompanhe-nos neste momento de igual forma, Senhor. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.